Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos ficar de pé, quem pode, num ato de respeito, de devoção ao nosso Deus. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, presta atenção nesse ensinamento que eu aprendi hoje e quero passar para vocês por autoridade do Espírito Santo, amém? Quando você vem para a igreja e medita na palavra, Jesus faz a gente se conhecer, glória a Deus. A palavra, ela revela o que há dentro de nós e ela mostra o que nós deveríamos fazer e muitas vezes nós não estamos o quê? Não estamos fazendo, glória a Deus. Então Cristo faz isso usando a lei para que a gente, primeiramente, irmãos, silêncio por favor agora, para que a gente conheça, em primeiro lugar, os nossos pecados. O que Deus fez primeiro, antes de esclarecer a salvação, Deus primeiro mostrou o pecado pela lei. Não adianta você querer curar se você não conhece a sua doença. Glória a Deus. Não adianta você querer melhorar, mas melhorar o quê? Se você não se conhece. Amém? Quando você medita nos mandamentos de Deus, você passa a se conhecer, você vai dizer assim, isso aqui eu pratico. Esse mal aqui está em mim. Essa lei aqui eu não cumpro. Amém, irmãos? Você passa a se conhecer. O Evangelho, ele faz com que você se identifique. É revelado o seu caráter, é revelado o seu estado. Glória a Deus. E mostra também a nossa incapacidade. A consciência que Deus abre através da lei, através do mandamento, você passa a saber o que você não faz. Você passa a saber o mal que você pratica. E principalmente, a sua necessidade de Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra diz que a lei era um guia. Guia para onde? Guia para Jesus. A lei era um guia para o fim. A Bíblia diz que o fim da lei era o quê? Era Cristo. Amém? A lei apontava para Cristo por quê, pastor? Porque Cristo tinha a solução. Cristo, ele dava a condição de você praticar a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente se não for investido pela graça de Deus através de Jesus. Então nós precisamos ser levados ao convencimento do pecado. Preste atenção, porque isso é muito importante, isso é básico. Convencimento do pecado, ao arrependimento. Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor, reconhecer a nossa falta, reconhecer a nossa omissão ou reconhecer a nossa ação pecaminosa, reconhecer o nosso caráter distorcido. Pastor, o que é mentira, é adultério, é desonestidade, o que seja. Mas sempre Jesus vai usar o quê? A palavra. E já o Evangelho, você vê a necessidade que você tem da fé. Porque o Evangelho esclarece,
existe uma condição, existe uma saída, existe uma solução, existe um poder que te ajuda a melhorar, existe um poder que te transforma, existe um poder que te concede paz, existe um poder que te inocenta desse crime que você praticou, ou dessa omissão, desse ato que você omitiu diante de Deus. Existe, mas você vai precisar da graça de Deus através de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus identifica, irmãos, a maldade que há em nós, Ele quer que imediatamente nós nos lancemos aos pés de Jesus. Ele quer que imediatamente, pastor, eu reconheço o meu pecado. Irmãos, a pior coisa que tem é um pecado não confessado. O pecado não confessado é pior do que o próprio pecado. Porque o pecado não confessado, ele vai te condenar. Se Jesus Cristo voltar hoje e nós tivermos pecados não reconhecidos e não confessados, se nós não buscarmos a misericórdia de Deus, se nós não buscarmos a piedade, a indulgência do Senhor, através de Jesus, para que sejamos salvos da morte espiritual, para que sejamos salvos da separação de Deus, nós não entraremos no reino de Deus, nós não receberemos a vida eterna. Mas Jesus facilitou tudo. Jesus facilitou tudo, porque aquilo que o homem não podia fazer, ele passa a poder fazer, porque ele é capacitado por quem? Ele é capacitado por Deus. Quando a palavra diz para você perdoar, você pode perdoar um e não perdoar o quê? E não perdoar outro. Mas se você estiver em Cristo, você vai perdoar a quem necessitar do seu perdão. Quando a palavra diz para você amar, você pode amar as pessoas que te amam, mas muitas vezes aquelas que te injustiçaram, você não é capaz de amar. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai ter capacidade de amar todas as pessoas. Diga glória a Deus. O segredo, irmãos, é a rendição a Jesus Cristo. O segredo é receber Cristo verdadeiramente como Senhor. Ou seja, Jesus governa você. Você não se governa mais. Jesus te governa. Jesus comanda a sua vida. Glória a Deus. Jesus comanda a sua vida. Amém. E é isso que nós temos que fazer. Pastor, eu vou deixar Jesus Cristo comandar a minha vida. Eu vou aos pés de Jesus pedir graça. Eu vou aos pés de Jesus pedir força. Eu vou aos pés de Jesus porque eu reconheço que eu não tenho cumprido e não tenho capacidade de cumprir a palavra. Eu vou aos pés de Jesus porque eu reconheço que eu pequei contra Deus. Por isso nós estamos aqui. Porque a primeira coisa que se busca na igreja, irmãos, é libertação. A igreja faz uma promoção de bênçãos, mas eu preciso buscar em primeiro lugar a libertar. Por isso que Jesus disse: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. O que é isso? O governo de Jesus. O reino de Deus estabelecido no nosso coração. Nós vamos obedecer a Cristo. Nós vamos amar a Cristo. E amar a Cristo é o quê? É obedecer os mandamentos. Amar a Cristo não é ficar chorando, mas é reconhecer que Ele nos amou, e a partir do momento que eu reconheço que Ele me amou, Jesus também me concede uma capacidade de amar, porque é uma questão de fé. Diga glória a Deus. É uma questão de fé. Pastor, eu vou ser um seguidor de Cristo. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz, eu passo a suportar os sofrimentos, eu tomo posse da causa pela qual Jesus morreu na cruz, amém? E passo a ser um seguidor de Cristo.
E a partir desse momento você é capacitado a realizar as obras de Deus, as boas obras do Senhor. Não as obras do homem, irmãos. Não as obras do homem, mas as obras de quem? As obras de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te buscamos de todo o nosso coração nessa hora, porque sabemos o quanto o Senhor nos amou de forma incondicional. Nós não éramos merecedores desse amor, mas por natureza elevada, por natureza, porque o Senhor verdadeiramente é amor, o Senhor não vacilou em nos amar. O Senhor nos amou de tal maneira, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus não odiou o homem, mas o amou. Toda a igreja diga muito obrigado, Senhor Jesus, por ter me amado, mesmo sem eu merecer. O Senhor me amou, o Senhor nos amou de forma incondicional, desceu do céu e deu a vida para nos salvar dos nossos pecados, pagou as nossas dívidas de pecado, porque nós pecamos contra Deus e merecíamos o castigo para a justiça, mas o Senhor recebeu o castigo que era nosso. O Senhor nos substituiu, nos livrou da morte, nos livrou dos pecados, nos livrou da separação de Deus e nos trouxe a paz. O Senhor nos serviu, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, meu Deus, nos curado, nos libertado. A obra do Senhor continua no céu, à direita de Deus. A palavra diz que o Senhor continua tratando dos seus. O Senhor continua rogando pelas almas para que se convertam, para que sejam libertas das maldições, para que sejam levadas aos pés do Senhor, para que se arrependam dos seus pecados. O Senhor continua pregando o Evangelho através dos pastores, através dos mestres. O Senhor, meu Deus, consagrou homens e mulheres para pregar o Evangelho, para evangelizar, dando o melhor exemplo para convencer as pessoas também para que realizem as obras de Deus, as obras do Espírito. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós estamos reunidos aqui para receber a palavra, e a palavra, ela esclareça primeiramente o nosso estado, a nossa condição espiritual, ela possa separar alma e espírito, para que haja consciência do mal que há em nós, do bem que deveremos praticar. Toda ação, toda omissão seja revelada, e nós venhamos a nos arrepender. Nós venhamos, Senhor, a clamar por misericórdia, a clamar, meu Deus, pela benevolência, para que o Senhor nos salve dos nossos pecados, da morte espiritual, da nossa separação de Deus. E o Senhor providenciou Jesus Cristo para nos dar. O Senhor nos deu vida com
com Jesus Cristo, pela graça do Senhor, nós somos salvos. Por isso te louvamos, por isso, meu Deus, reconhecemos pela consciência espiritual todos os pecados que temos praticado, e nesse momento nós confessamos, nos examinamos e confessamos. Queremos consagrar as nossas vidas, renovar a comunhão, confirmar comunhão com o Senhor, ativar a fé, realizar obras espirituais pelo poder de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. Nós sejamos capacitados a fazer boas obras, ter bondade, realizar ações de bondade, de amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Haja sim em cada um de nós identificação com Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Se o Senhor voltar hoje, que a misericórdia de Deus esteja nos cobrindo, o sangue de Cristo esteja nos cobrindo, nos redimindo de toda injustiça. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, por nos ter dado Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo, para nos guiar através da fé em Cristo, no Evangelho, na palavra do Senhor. Recebemos a visão da nossa condição e confessamos que necessitamos dessa poderosa salvação e que ela seja construída. Tenhamos a capacidade de construir a nossa salvação por meio da graça de Deus, por meio de toda a providência divina. Obrigado, Senhor. Fale conosco mais uma vez hoje. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Bem forte, irmãos. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Irmãos, preste atenção agora aqui. Evitem conversar, por favor, para a gente não permitir que nada atrapalhe o entendimento. Amém? Quando você analisa a palavra, preste atenção. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma pregação, nós vemos que nós não estamos capacitados a realizar as obras de Deus, amém? A gente vê, consegue enxergar a nossa falha. Quando a Bíblia diz não matarás, quando a Bíblia diz não adulterarás, a gente consegue enxergar nosso o quê? A nossa falha, os nossos pecados. Quando a Bíblia diz para você não mentir, esse ar aqui da frente está ligado? Tá? O outro hoje está mais barulhento. Glória a Deus. A gente vê a necessidade de fé. Para quê, pastor? Para a gente poder realizar a obra do Senhor. Nós precisamos de capacidade. Não adianta você achar que você entrou na igreja e que você conhece a Bíblia, que já é o suficiente. Amém? Existe uma distância muito grande em conhecer a palavra e praticar a palavra. E esse é o ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto, pastor? A parte mais difícil, qual é?
é a parte que deve ser cumprida, fazer o que Deus manda. A realidade é essa, irmão. Parem com esse negócio de buscar emoção dentro da igreja. Parem com esse negócio de achar que igreja é lugar de massagear ego. Ah, Deus vai te abençoar, irmão. A vitória é sua, irmão. Mas você vai precisar agradar a quem? Você vai precisar agradar a Deus. Mas não é agradar a Deus do seu jeito. Não é agradar a Deus do jeito que os pastores estão mandando, não. Não é agradar a Deus vendendo as suas propriedades e entregando na mão do ladrão, não. Você vai ter que agradar a Deus pela fé. Foi a única maneira que a Bíblia diz, relata, ensina, a única maneira de se agradar a Deus. Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. As pessoas têm que buscar a Deus de uma forma o quê? De uma forma amorosa, reconhecendo que Deus é Deus de todo o coração. É uma entrega, irmãos. Deus propôs uma entrega total. Deus propôs uma submissão. Deus propôs uma disposição ao senhorio do Senhor. E da mesma forma a Jesus Cristo. Da mesma forma a Jesus Cristo. É submissão a Deus, é submissão a Cristo, é submissão ao Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque isso é uma atitude de fé. Eu não posso agradar a Deus sem cumprir a vontade dEle. Não existe agradar, não há como agradar a Deus sem obediência. Quem está entendendo, diga amém. Você pode até querer questionar, você pode até, não, pastor, mas eu não estou fazendo isso ainda por causa disso, por causa daquilo. Nós temos vários argumentos de justificação para não cumprir a palavra de Deus, e isso faz parte da natureza adâmica. Adão, ele justificou para Deus. O que você fez, Adão? Não fui eu não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher e você, o diabo, foi o diabo. A serpente me enganou. Nós somos assim, irmãos, nós não queremos fazer o que temos que o quê? O que temos que fazer, mas Jesus insiste, ele usa a lei para que você conheça a sua natureza. E foi dessa forma que Deus fez com que o homem conhecesse o pecado. Não tem outra, vocês têm que saber o que é lei e o que é evangelho. O evangelho é chamado evangelho da salvação. A lei é chamada de lei que condena. A lei, ela traz uma pena de maldição. A lei mostra o quanto Deus é desagradado com o pecado. Isso a igreja tem que entender, irmãos. A igreja tem que entender e ver qual é o sentido verdadeiro que nós estamos buscando na igreja. Nós não estamos buscando na igreja um grupo de mulheres. Nós não estamos na igreja buscando somente louvores. Nós não estamos na igreja para apresentar ofertas, para guardar dias santos. Hoje é domingo, eu respeito ao meu Deus, eu vou para a igreja. Mas o próprio Deus disse que não adianta cerimônias, que não adianta a pessoa se envolver com holocaustos, sacrifícios, mas atender a Deus é melhor do que gordura de carneiros. Samuel disse isso para Saul. Quem está entendendo, diga amém. Atender a Deus, irmãos,
Pastor, tem que atender a Deus. Através do profeta Isaías, Deus falou a mesma coisa. O que adianta sacrifício? O que adianta vocês estarem no templo? O que adianta as ofertas? Às vezes o cara vem, não, eu trouxe o meu dízimo. Não é assim que a gente falava antigamente? Eu separei o meu dízimo. Achando que com isso ele está bastante respeitoso diante do Senhor. Mas o que adianta a cerimônia? O que adianta você estar na igreja? O que adianta guardar o sábado? Amém? O próprio Deus perguntou: de que me serve isso? De que me serve guardar o sábado? Eu não escuto as orações. O próprio Deus falou: olha, eu não vejo as suas mãos levantadas, eu não escuto as suas orações, mas Deus manda o profeta Isaías dizer: mandem que eles se lavem e se purifiquem dos seus pecados, se santifiquem, confessem. Mandem que eles tirem a maldade dos seus corações, mandem que eles façam o bem. Digam glória a Deus. Irmãos, não adianta dizer que é cristão se você não tem disposição, capacidade de fazer o quê? De fazer o bem. Ah, pastor, eu sou cristã. Aí é cristão para a pessoa, sabe qual é? Esse que te digo, rodar no mistério, e pula daqui, pula dali igual macaco. Mas não faz a vontade de quem? Não faz a vontade de Deus. Cristão para eles é língua estranha. É o balá, balá. Mas fazer o bem, matar a fome do faminto. Jesus disse isso. Vestir aquele que está nu, visitar o presidiário, visitar o enfermo. Amém? Matar a sede do sedento. Essa é a obra, essas são as obras de Deus. Amar o próximo. Jesus resume os mandamentos em 2, para que a igreja entenda que a lei mais importante do Evangelho é a lei do amor. A lei mais importante do Evangelho é a lei do amor. Pastor, eu falo em língua estranha, isso não vai valer nada. Paulo disse: se não for por amor, de nada o quê? De nada valerá. Ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você fale a língua dos homens, se não for por amor, será como um sino, um metal que retine, ou seja, um barulho ensurdecedor e sem sentido. Ali Paulo estava se referindo, irmãos, ao barulho ensurdecedor que era praticado na adoração aos ídolos. As pessoas fazem muito barulho, mas sem consciência o quê? Sem consciência espiritual. A pessoa fala em língua, mas sem consciência o quê? Espiritual. Ela não busca agradar a quem? Agradar a Deus em obediência ao quê? Em obediência à palavra. Mas só que Jesus sabe que você não tem condições de obedecer o quê? De obedecer a palavra. Quando Jesus mostra um pecado, Ele quer que você busque misericórdia. Pastor, não adulterarás. Deus falou comigo. Então você vai buscar o quê? A misericórdia de quem? De Deus. Amém? Não matarás. Pastor, falou comigo. Eu vou ter que buscar a misericórdia de quem? De Deus. Deus mostrou quem eu sou. Deus me fez conhecer os meus o quê? Os meus
pecados. É a parte mais dura do evangelho, da palavra do Senhor? É a parte mais dura quando Jesus mostra os nossos pecados? É a hora que a espada, irmão Sérgio, penetra? É a hora que ela discerne o que há dentro de mim? Ela mostra qual é o meu estado, o estado da minha alma? Mas ao mesmo tempo, ela mostra que eu necessito de salvação. Diga glória a Deus. Todas as vezes que a palavra, irmãos, te fizer, te revelar o seu eu, o seu estado espiritual, é a oportunidade que você tem para se lançar aos pés do Senhor, para buscar a misericórdia de Deus, para buscar a salvação, para buscar a benevolência, a piedade de Deus. Senhor, eu estou me entregando ao Senhor, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender. É dessa forma, irmãos. Para isso que a gente vem na igreja. É muito bom quando eu ouço uma palavra que me identifica o mal que há em mim, e melhor ainda, me faz reconhecer isso. É muito bom quando a gente ouve o Espírito Santo age e a consciência abre. Não é só ouvir, irmão, precisa tocar onde? Precisa tocar onde? Na consciência. É muito bom quando o Espírito Santo toca na consciência, martela. Você está fazendo errado e o Espírito Santo está tocando na sua consciência para despertar a você em relação ao estado da sua alma, porque se Jesus voltar e te encontrar com essa pendência de arrependimento, com essa pendência de confissão de pecado, com essa pendência diante de Deus, porque você está separado de Deus, você vai perder a vida eterna. Aí eu pergunto, para que eu estou vindo na igreja? Para chegar no final e perder a vida eterna? Para que eu estou vindo na igreja? Para viver de um legalismo que não salva? Para conhecer a regra e pronto, e acabou, e não ser tocado pelo Espírito de Cristo? Para não haver transformação, irmãos, para não haver mudança? Para não me compadecer de uma pessoa que sofre diante de mim? Está morrendo, deixa morrer. Eu não tenho tempo para fazer nada para essa pessoa agora não. Eu estou indo trabalhar. Eu não posso parar para te ajudar não, meu irmão. Porque eu estou atrasado. São pessoas insensíveis, irmãos. É muito ruim a insensibilidade. A insensibilidade ao Espírito Santo. É muito ruim quando o Espírito Santo age e eu o entristeço. É muito ruim quando o Espírito Santo tenta falar comigo e eu não dou ouvido e endureço o meu coração. Deus não se agrada disso. E a palavra mostra aqui um doutor da lei que para testar Jesus ele pergunta: Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Amém? Ele pergunta para testar Jesus, ele prepara uma armadilha para Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Olha para cá, depois você vê a Bíblia. Depois nós vamos ler a Bíblia. Ouça o que eu estou falando para você entender. O escriba perguntou a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas Jesus conhece o coração do homem. Muitas vezes você não precisa de uma resposta. Você precisa ser esclarecido da sua condição. O problema é o orgulho. É a pessoa se achar perfeita. O problema é quando a pessoa não se examina. Olhe para mim, por favor. Quando você não se examina. Quando você não reconhece os seus defeitos. Diga glória a Deus. E Jesus devolveu uma pergunta. Jesus evitou a resposta e devolveu uma pergunta a esse homem. E perguntou a ele: o que está escrito na lei? Já que ele era um escriba, já que ele era um advogado, um intérprete da lei, Jesus pergunta a ele: como que você lê a lei?
Glória a Deus, igreja. Jesus sabia da intenção daquele homem? Examina a lei. Você não conhece a lei? Você não conhece o caminho, o procedimento? Você não conhece o procedimento? Jesus remete ele à lei para quê, pastor? Não porque a lei salvasse. Amém, irmãos? Você vem na igreja, lê a Bíblia, conhece a Bíblia e acha que a Bíblia salva. Mas a Bíblia o quê? A Bíblia não salva. Você acha que a Bíblia embaixo do seu braço faz o quê? Muita gente acha que o quê? Que salva. Não, olha lá, pastor, um homem de Deus, porque está carregando a Bíblia? Não. Tem muita gente carregando a Bíblia que vai para o inferno com a Bíblia. Tem muita gente que está com a Bíblia embaixo do braço, que vai queimar junto com ela. Jesus remete o homem à lei para quê, pastor? Para que ele reconhecesse o seu próprio quê? O seu próprio quê? O seu próprio pecado. Para que ele visse a sua deficiência. Para que o escriba soubesse o estado dele espiritual. Ele fala, olha, a lei diz que eu tenho que amar a Deus. Veja aí, vamos ver na palavra agora. 27. E respondendo ele, Lucas 10, 27, amém? Versículo 27, irmão, Lucas 10, 27. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu o quê? Todo o coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus não deixou ressalva nenhuma. Você vai amar e amar de forma incondicional, com tudo que você tem, com tudo que você é, por submissão a Deus, por entendimento dedicado a Deus. Você não vai questionar o amor, você vai ter que obedecer. Essa é a lei principal do Evangelho. Essa é a lei principal que estava estabelecida desde a lei de Moisés, irmãos. Deuteronômio 6, 5 fala do amor. Amém? Levítico fala do amor. Jesus repete o que está escrito na lei de Moisés. Levítico 18, Deuteronômio 6. Glória a Deus. Aquele escriba conhecia a palavra de quem? A palavra de Deus. Aquele escriba sabia o que ele deveria o quê? O que ele deveria o quê? Fazer. Amém? Quando nós analisamos a palavra, quando Jesus usa a lei, é porque ele nos faz conhecer a nós mesmos e faz conhecer a vontade de quem? A vontade de Deus. Tanto a nossa ação, irmãos, quanto a nossa omissão, nós passamos a conhecer a vontade de quem? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos quando que ofendemos a Deus, quando realizamos algo e quando não realizamos algo. Jesus mostra a esse homem o que, pastor? A deficiência dele, a necessidade dele, o pecado dele. Porque ele não amava o próximo. E ele se prende justamente nesse ponto. Depois ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Mas sabe por quê? Porque ele fazia distinção do próximo. Quando Jesus falou de amor, irmãos, Jesus não mandou separar o inimigo. Jesus não mandou separar o estranho. Olha para mim, por favor. Não é para separar o estranho. Mas quando Deus manda amar,
Você tem que amar a todas as pessoas. Aí você vê o quê? Pode falar, porque eu também não consigo. Eu vejo a minha fraqueza quando Jesus diz, ama o teu próximo. Quantas pessoas que eu olho e digo, eu não vou amar. A carne fala mais alto muitas vezes e diz assim, fulano não merece ser amado por você. Fulano merece ser odiado. Jesus manda perdoar 70 vezes 7, mas eu digo, eu não consigo. Os discípulos, irmãos, reconheceram que era difícil isso, e eles falaram com Jesus, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé, porque é impossível. Jesus falou, eles falaram assim, Senhor, é para perdoar 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes o quê? São leis, irmãos, que nós não temos condições de quê? Nós não temos condições de realizar devido ao nosso estado de caídos por causa do pecado. A dureza do nosso coração, a nossa incredulidade, a nossa separação de Deus, nós perdemos a essência de Deus, nós perdemos o Espírito de Deus com o pecado. A palavra diz que quando o homem foi criado, Deus assoprou o quê? Deus assoprou o quê? O fôlego da vida, e o homem se tornou alma o quê? Alma vivente. Mas aquele fôlego ali foi o quê, pastor? A essência de quem? Foi a parte que saiu de dentro de Deus. Foi o próprio Espírito de quem? O próprio Espírito de Deus. É isso que nós temos que recuperar o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus, ele dá a capacidade de obedecer a quem? A Deus. Jesus mostra ao escriba que ele não amava o próximo. Jesus mostra ao escriba que ele não cumpria a lei do amor com sinceridade. O escriba, quando ele ouve de Cristo a palavra, quando Jesus leva ele para a lei, ele precisava reconhecer a falta de amor que ele tinha, talvez até mesmo com Deus. Porque ele não amava a Deus. Por que ele não amava a Deus, pastor? Porque ele não cumpria a palavra de Deus. Quando a gente não cumpre a palavra de Deus, nós estamos devendo o amor a Deus também. Porque a expressão do amor a Deus é a obediência. Amém? Ele tinha que reconhecer a falta de amor, tanto para com Deus, como para com o próximo. E isso deveria levá-lo aos pés de quem? Do próprio Jesus. Isso deveria levá-lo aos pés do Messias, do Salvador. O escriba tinha que reconhecer, eu preciso de fé, como os discípulos seguidores de Cristo. Eles chegaram a essa conclusão mediante a lei do perdão. Mediante a lei do perdão, eu falei agora há pouco e repito. Os discípulos falaram, Senhor, só com muita fé para perdoar 70 vezes 7. Amém? Porque antes era olho por olho, dente por dente. Jesus disse, não, agora não é mais assim. Agora nós temos que amar os nossos inimigos, agora nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, porque o nível de Jesus é um nível de santidade. O que é isso, pastor? Pureza. Não guarda coisa o quê? Não guarda coisa o quê no coração? Não guarda coisa ruim no coração. Cristão, ele tira as coisas ruins mediante a revelação da lei. Mediante a operação da graça, mediante a operação do Espírito Santo, mediante a operação do Evangelho, você passa a amar com o amor de quem? Com o amor de Cristo. Glória a Deus. É igual o casamento, irmãos. A única coisa que pode conservar um casamento é o verdadeiro amor. Por isso que a aliança do casal representa o quê? Representa o próprio amor.
Por que, pastor, que é uma aliança? Porque esse amor, ele nunca vai cessar. Por que é uma aliança de ouro? Porque ele é precioso. O amor é precioso. O amor é forte. O amor, ele nunca cessa, ele não se rompe. Ele não se rompe. Diga glória a Deus. Por isso que ele é representado por quê? Pela aliança. É um amor, irmãos, olhe para mim, por favor, é um amor incondicional. Ou seja, é um amor que não está sujeito a condição nenhuma. O escriba precisava reconhecer que ele não amava e ele precisava de arrependimento. Ele precisava clamar por misericórdia, ele precisava chegar diante de Deus e dizer: eu estou em pecado, eu preciso da tua salvação. Se era ainda, como de fato era o tempo da lei, ele precisava apresentar um sacrifício. Glória a Deus. Para quê, pastor? Para que fosse coberto o seu? Para que fosse coberto o seu o quê? O seu pecado. Mas ele pede definição. Ele sabia, mas ele se justifica de que forma? Quem é o meu próximo? Amém? Ele distingue o próximo, ele não entende que o amor deveria ser por todos. Porque Jesus nos amou, irmãos, eu falei no início da reunião, ele não separou ninguém. Todos nós éramos indignos do amor de Cristo, mas fomos amados por Cristo. Porque a morte de Cristo foi por cada membro, por cada alma desse mundo. O amor de Cristo foi um cuidado de Deus por cada alma desse mundo. Ninguém foi excluído do amor de Cristo. Nenhum presidiário, nenhuma prostituta, nenhum ladrão. Mas o amor de Cristo cobriu o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só dos crentes, não. Antes ele quer alcançar todas as almas. Amém? E esse escriba tinha pessoas que ele não amava. Jesus falou com ele que esse amor teria que ser com vontade consciente. Não uma vontade baseada na lei do retorno. Amém? Tem gente que só ama se for o quê? Se for amado. Vocês estão entendendo, irmãos? Por favor, preste atenção aqui, que eu estou vendo muita gente voando. Preste atenção aqui, por favor. Deus quer que você ame de uma forma incondicional, não seja por impulso. Não ame, não, pastor, é por impulso, não. É mais do que emoção, é mais do que afeto? É, porque é um amor puro. Não, eu não vou amar fulano, porque fulano fez isso comigo. Agora eu vou deixar ele se lascar. Eu falei com ele que ele ia precisar de mim um dia, agora deixa ele se lascar. Isso não é coisa de quê? Isso não é coisa de cristão. Está mostrando que você tem um nível espiritual o quê? Muito fraco. Você tem um nível espiritual muito fraco. Você ainda está debaixo do legalismo. Você não está na dependência de Cristo. Porque quem está na dependência de Cristo está fazendo a vontade de quem? Está fazendo a vontade de quem? De Cristo. Então fala, gente. Participa da reunião. Vocês hoje estão engasgados, hein? Amém? Quem está na dependência de Cristo está fazendo a vontade de quem? A vontade de Jesus. Pastor, eu vou fazer a vontade de Jesus. Eu quero amar por submissão a Deus. Esse amor não é seu. Esse amor foi comunicado por Deus pelo Espírito Santo. Ninguém consegue amar uma pessoa indesejável. Ninguém consegue amar um inimigo. Ninguém consegue amar, muitas vezes, uma pessoa que é tão próxima da gente. Nós somos tão secos de amor, irmãos, que nós desprezamos até nossos parentes.
Muitas vezes tem um parente que precisa de você e você não está nem aí. Tem um parente morrendo de fome, tem um parente com necessidade e você não se toca. Mas quando chega domingo, você pega o desodorante e bota embaixo do braço. Desodorante é o qual, pastor? A Bíblia. Bota o desodorante embaixo do braço e vem para a igreja. Mas é um mero legalista, é um mero observador. E Jesus falou para ele, olha o que Jesus falou para ele, para esse homem, no versículo 28. E disse-lhe Jesus, respondeste bem. Todo mundo sabe que tem que amar o próximo. Se perguntasse qual foi, o que Jesus mandou a gente fazer em relação ao amor, aí você responde, ele mandou amar a Deus e amar a quem? Está na ponta da onde? Na ponta da língua. Mas não está onde? Mas não está no coração. Responder bem, todo mundo é capaz de responder. Responder, falar da palavra de Deus, todo mundo é capaz de falar. Mas Jesus vem com a segunda parte. O problema não é responder, mas a parte mais difícil seria cumprir. Jesus disse a ele, respondeste bem, faze isso. E o quê? E viverás. Mas, mais uma vez, Jesus queria esclarecer aquele homem. Quando a palavra manda a gente fazer alguma coisa, olhe para mim, irmão, para você entender. Quando a palavra manda perdoar, por exemplo, quando a palavra manda amar, por exemplo, a gente vê que não temos o quê? Nós vemos o quê? Que não temos o quê? Capacidade. Jesus falou com ele, você respondeu bem, então faça. Isso me leva... Isso toca aonde? Quando ele manda eu fazer, isso toca aonde? Porque eu não tenho o quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer ou eu não tenho feito. Vocês estão entendendo? Digam amém. É assim que se medita na palavra. Sempre quando a palavra falar comigo, eu vou examinar para ver se eu já estou fazendo ou a consciência vai mostrar que eu não estou o quê? Que eu não estou fazendo. Jesus leva este homem a um despertamento, mas ele não desperta. Jesus leva esse homem a entender que ele faltava com amor pelo próximo, mas ele não desperta. Ele desvia. Ao invés dele parar e dizer assim, mestre, realmente eu não tenho amado o meu próximo. O jovem rico disse assim para Jesus, tudo isso eu tenho feito desde a infância. Eu estou na igreja desde pequenininho, pastor. Mas talvez você vá para o inferno com todo esse tempo de igreja. Porque você é uma pessoa insensível. Tem muita gente dentro da igreja carregando o nome de Jesus, irmãos. E são insensíveis. Não se compadecem. Não expressam bondade. Não praticam bondade. Não são agradáveis. São orgulhosos, são vaidosos. Amém? Tem muito crente que chega a ser nojento. Glória a Deus. Tamanho é o orgulho, tamanho essa vida legalista, essa vida insensível. E esse homem era conhecedor da palavra, mas vazio. O que adianta a gente conhecer, responder bem as questões bíblicas, conhecer versículos e ser vazios? Glória a Deus. Jesus falou para ele, olha, então você agora faça isso e viva. Só que ninguém tem condições de cumprir a lei. Deus mostrou isso quando ele disse, vivam pela lei. Vivam pela lei, sejam salvos pela lei. O que ia acontecer, pastor? Ninguém seria salvo. A conclusão que a lei mostrou foi essa, que não havia
como o homem se justificar pelas obras da lei. O homem cumpria uma coisa e caía em quê? Caía em outra. Ele cumpria uma palavra e pecava noutra palavra. E é assim que nós continuamos a ser ainda. Olha para cá. É assim que eu sou. É assim que vocês são. E quem não reconhecer isso, quem se orgulhar, quem ficar debaixo do legalismo, vai negar Cristo. Corre um risco de perder a salvação. Quem não entender a sua própria incapacidade, a sua própria incapacidade de cumprir a palavra, a sua própria incapacidade de se limpar. Você não tem condições de se limpar. Eu não tenho condições de me limpar. A lei apontava para o Salvador. O fim da lei, Paulo diz isso aos Gálatas, era Cristo. Paulo diz isso aos Romanos, era Cristo. Paulo fala que Jesus pagou a cédula de dívida que nós tínhamos com Deus. Amém? E ele se tornou a própria salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele desperta a consciência do escriba, ou tenta despertar, para que o escriba reconhecesse que não cumpria a palavra. Amém? Esse é o primeiro ponto. Qual é, pastor? Jesus despertou a consciência. Quando você ouve a palavra, quando você ouve o mandamento, Deus está despertando a sua o quê? Que você está cometendo erros, a sua condição, fazendo com que você se conheça, o seu lado negativo. Segundo ponto, que você olhe para Jesus. Pastor, eu estou errado nesse quesito. Eu preciso da misericórdia. Eu olho para Jesus para receber essa misericórdia, porque o único que pode dar misericórdia é o único que tem misericórdia. E pelas misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Diga glória a Deus. Jesus quer que você olhe para Ele na hora que Ele te faz conhecer. Glória a Deus. Que você precisa de misericórdia, que você precisa de arrependimento, que você precisa de fé. Ou seja, eu tenho que ouvir a voz de quem? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Para que a sua omissão, no caso aqui do escriba, de não amar o próximo, ele reconhecesse isso e fosse perdoado. Glória a Deus. Deus quer levar vocês ao perdão. Que vocês reconheçam que não podem fazer. Pastor, o escriba precisava reconhecer que ele não podia fazer. Quando Jesus falou faz, era para quê? Para ativar o quê? A consciência. De que forma? Eu não consigo fazer. Eu não consigo amar. Eu não consigo perdoar. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do Espírito de Deus, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso do poder de Jesus Cristo, e receba a unção em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos, senão o coração vai continuar duro. Se você não reconhecer, se você não cair em si como aquele filho pródigo, você vai continuar dando cabeçada, você vai continuar se perdendo, você vai continuar criando porcos e comendo a lavagem, as bolotas. É isso, irmão Sérgio. Glória a Deus. Pastor, se eu não reconhecer o meu pecado, eu vou continuar comendo lavagem. Eu vou continuar na impureza. E se Jesus voltar, eu vou ser consumido pelo fogo consumidor de Deus. Eu vou ser consumido pelo juízo. Jesus usa de graça com esse homem quando ele diz faz. Mas ele falou faz, sabe por quê? Porque o homem foi orgulhoso.
Ele não se sensibilizou. Eu estou ouvindo a mensagem, irmãos, mas não o quê? Não me toca. Quantos entram gelados na igreja e saem o quê? Saem congelados. Entrou gelado e saiu o quê, pastor? Congelado. Porque foi insensível ao que ouviu. Porque foi delatado o seu pecado ao seu coração. Jesus não envergonha ninguém não, irmãos. Ele fala com o seu íntimo. Ele fala em segredo. Eu preguei sobre o pecado de Judas aqui. Em momento algum, Jesus expôs Judas. Mas muitas vezes Jesus falou, tem um ladrão aqui no nosso meio. Tem um traidor aqui no nosso meio. E Judas ficou o quê? Judas ficou calado. É dessa forma que nós reagimos muitas vezes. Insensíveis. Ouvimos o alerta, ouvimos a revelação. Deus está falando com a gente, mas nós continuamos o quê? Insensíveis, coração duro. Diga glória a Deus. Ele tinha que reconhecer que ele não podia fazer aquilo de forma alguma. Irmãos, por esforço próprio, ninguém vai amar. Por esforço próprio, ninguém vai perdoar. Não adianta o homem querer agradar a Deus com a sua própria condição. Isso é religiosidade. Isso é legalismo. Eu conheço a palavra e digo que vou cumprir a palavra da minha maneira. Isso se chama o quê? Legalismo. Legalismo por quê, pastor? Porque eu não olho para Cristo. Legalismo por quê? Porque eu não dependo de Jesus. Eu estabeleço a regra. Não, eu sou uma pessoa muito direita. Eu sou uma pessoa muito honesta. Fulano, você está adulterando, está traindo seu marido, está traindo sua esposa. Amém? Aí você, porque você não está cometendo aquele pecado. O casamentozinho está direitinho, né? Mas tem o quê? Cartão de crédito vencido. Tem mentira. Amém? Não, pastor, fulano está chifrando. Aí fala assim, está chifrando. Aí faz com a boca, aquela boca, fala baixo. Aí quando vai ver é gato de luz. Não, fulano está chifrando, e você está chifrando quem? O governo, a Enel, amém? O que adianta, irmão? Cada um cuida da sua o quê? Cada um cuida da sua vida. Cada um procura se lançar aos pés de Jesus, porque todo mundo vai precisar dessa salvação. Se vencer, você só vai conseguir vencer por Cristo. Você depende de Cristo, pastor. Jesus queria que ele reconhecesse a incapacidade dele de realizar aquilo de modo perfeito. Ele precisava da força de Cristo, ele precisava da virtude do Espírito Santo, ele precisava do poder de Deus para ele fazer ou praticar aquilo. Digam glória a Deus. Mas o homem se justifica, ele entra em questionamento, quem é o próximo? Pastor, o senhor não sabe como é que é o meu marido, o senhor não sabe como é que é a minha esposa. Mas Jesus falou que você tem que amar. Amar e amar e amar e amar. De forma incondicional. Não adianta você dizer, eu faço isso porque ele não presta. Na verdade, nós temos um dever a cumprir diante de quem? Diante de Deus. Então não tem o porquê a gente questionar. Nós não estamos nessa fase. Pastor, nós fomos esclarecidos. Jesus quer libertar. Jesus mostrou o mal que havia no escriba. Mas ele, orgulhosamente, ele não reconhece o mal. Ele não é humilde para reconhecer o mal, e ele se justifica. Ele não se condena, irmãos, ele desvia da verdade. E pergunta, qual é o meu próximo? É isso que nós fazemos, nós questionamos os nossos pecados e não reconhecemos. Digam glória a Deus.
É uma questão de consciência espiritual, irmãos. Jesus, ele abre a consciência, o Espírito Santo abre a consciência pela palavra. Nós temos dois auxílios, o Espírito Santo e a nossa própria o quê? Consciência. Nós temos o Espírito Santo e a nossa o quê? Porque a consciência do homem também o acusa. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence do pecado, obra de Deus. Mas o homem também tem consciência. O homem tem escrito no coração o que é bom e o que é o quê? E o que é mal, o que é ruim. Nós temos escrito no nosso coração. Nós sabemos quando nós cometemos um ato ruim, que aquele ato é ruim. A nossa consciência, irmãos, ela não nos deixa enganar. O coração ele engana, mas a consciência não engana. A consciência sempre acusa. O coração, ele é levado pela emoção, ele é levado pelo sentimento, ele é levado pela paixão. Vocês têm que entender isso. Mas a consciência não. A consciência, ela define as coisas de forma exata. Amém? Para isso a pessoa nasce criança, se torna adolescente, depois se torna homem, se torna mulher, para entender as coisas e saber o que é certo e o que é o quê. Então ninguém vai ter justificativa diante de Deus. Eu não ouvi o pastor Luiz Fernando pregar sobre isso. Eu fui na igreja, mas quando ele falou isso, eu estava ocupado, brincando. Nessa hora, Senhor, eu fui no banheiro. Deus não vai querer saber disso. Diga glória a Deus. O escriba vai e pergunta a Jesus quem é o próximo. Amém, gente? Pastor, eu preciso conhecer mais a palavra, para saber a minha condição, para saber que eu não tenho condições de realizar, para saber o quanto eu necessito de Jesus, porque esse foi o propósito principal nessa primeira parte da palavra. E eu não vou passar daqui. Esse homem precisava saber a necessidade de amar a todos. E foi isso que Jesus ensinou a ele com a parábola. Independente se era judeu ou se era gentio. Independente se era da nação judaica ou se era um estrangeiro. Mas ele teria que amar a todas as pessoas. Por quê, pastor? Porque estava onde? Na palavra de... Então a palavra tem ações, mandamentos, e tem coisas que nós devemos fazer, e tem proibições, coisas que nós não devemos o quê? Que nós não devemos fazer. As duas coisas vão mostrar quem somos nós. Tanto a palavra que reflete uma ação, quanto a palavra que reflete o quê? Uma omissão. Mas nas duas coisas, nós vamos saber quem somos nós diante de quem. E nós vamos reconhecer que nós estamos errados, que precisamos de misericórdia, que não temos condições de fazer isso, e vamos buscar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que Ele nos capacite, através do Evangelho, venhamos a receber a graça para a salvação. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.